Eu sou Maria Regina, sou jornalista de formação, mas sou empreendedora, tenho 41 anos e sou do signo de Aquário. Minha mãe chama Ana Maria Silva César e ela é professora de educação física, também empreendedora, sempre teve um negócio próprio, montou uma academia de ginástica em Sorocaba, onde a gente nasceu. Meu pai já faleceu, mas ele era gerente de um centro de processamento de dados, trabalhava com tecnologia há 37 anos atrás. Eu sou formada em jornalismo na PUC, de São Paulo, e depois eu fiz uma pós-graduação na SPM, em comunicação corporativa. Eu nunca tive muita dúvida sobre qual faculdade fazer. Por um período eu achei que eu fosse fazer publicidade, depois quando eu decidi que era jornalismo, eu fiquei com essa ideia na cabeça até o final do terceiro colegial e fiz a faculdade em 4 anos, me formei, não tive aquela crise que as pessoas têm de será que é isso que eu quero, ainda não estou preparado para decidir. No final eu não exerci a profissão de jornalista clássico num veículo como um jornal, uma revista, uma televisão, mas eu já fiz muito jornalismo corporativo. E o principal motivo que me levou a escolher jornalismo é porque eu tinha vontade eu gosto muito de ler e eu gosto muito de escrever e eu ainda tenho planos de escrever um livro. Então foi por isso que eu escolhi essa formação e foi bem legal. No IDEC eu entrei como estagiária, foi meu primeiro trabalho na área de jornalismo e eu trabalhava na área de assessoria de imprensa lá. E foi muito legal porque foi uma experiência assim que em pouco tempo eu aprendi muito sobre assessoria de imprensa. Era bem prático, eu tinha uma chefe que ficava lá só 4 horas por dia, então eu tinha que colocar muito a mão na massa e resolver as coisas sozinha. No meu primeiro dia no IDEC, eu cheguei às 10 da manhã e a Patrícia falou, à tarde eu chego e a gente conversa, eu vou te explicar como é que vai ser seu dia a dia tal. Só que o IDEC naquele dia tirou 500 medicamentos da farmácia por algum problema os testes que eles tinham feito, que estavam irregulares, eles conseguiram, através de uma ação, tirar esses medicamentos. Então eu cheguei às 10 da manhã, já estava Globo ligando, o Diário Popular, o Jornal do Brasil, e eu nunca tinha trabalhado com assessoria de imprensa. Então foi assim, foi bem prático, foi bem bacana, e foi bom para eu já perder o medo e entrar no mercado de trabalho já com bastante experiência, assim, foi bem interessante. O Oswaldo foi um mestre para mim, ele que me ensinou quase tudo que eu sei de relações públicas, de assessoria de imprensa, mas não assim, saber a teoria de como usar as ferramentas certas, não, saber como de maneira sutil se comportar e chegar com uma notícia para um jornalista de uma maneira que ele se interesse, sem exagerar, sem fazer aquele papel do assessor de imprensa chato. Então ele realmente ele foi um professor. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por quase 2 anos e tinha uma chefe também que era na verdade a minha chefe, eu respondia para ela e não para o Oswaldo, que me ensinou muito nesse período, que era a Patrícia, que era uma pessoa muito generosa, e os dois fundamentaram assim o meu trabalho em assessoria de imprensa. A Patrícia foi minha chefe no IDEC também, então eu tive uma convivência boa com ela. O Oswaldo tinha uma coisa muito legal, que era assim, ele era muito generoso na hora de ensinar. Então ele ia ligar para um jornalista, ou ele traçava uma estratégia, ia conversar com alguém importante, ele chamava você e falava, senta do meu lado, e você ficava assistindo ele conversar com as pessoas e tecer todo aquele plano estratégico que ele tinha de como comunicar aquela notícia e que enfoque dar e como que ele se posicionava com o jornalista. Então foi um momento de aprendizado super importante e eu carrego comigo as coisas que ele me ensinou até hoje e eu uso bastante no dia a dia assim, do meu trabalho. A Ponto Mob foi uma experiência de muito amadurecimento para mim, foi muito legal, foi um período também muito enriquecedor que eu aprendi bastante.
Primeiro porque eu estava 1 ano numa área nova, que era a área de tecnologia, né? Eu consegui juntar coisas que eu gostava muito, que era comunicação, com tecnologia, com tendência, e num trabalho só. Mas ao mesmo tempo eu vinha do emprego que eu gostava muito, de uma posição que eu estava curtindo muito na Horta, e a empresa foi vendida para Ponto Móvel. E eu fui vendida junto, né? A gente fala brincando. Então a equipe foi e eu entrei num time novo que eu não conhecia, e na Horta eu tinha uma relação muito legal com os gestores, com os sócios, que eram os meus chefes. E eu tenho essa coisa de eu sempre vou trabalhar com pessoas. Então eu olho para alguém e falo assim, pô, eu tenho vontade de trabalhar com esse cara. E aí eu batalho por aquela posição, mais do que por marcas ou por empresas em si. Eu normalmente vou atrás de pessoas que eu admiro, trabalho e tal. E eu não conhecia nada da Ponto Móvel quando eu entrei lá. Não sabia quem era o Léo Xavier, nem os sócios dele. Então assim, eu fui um pouco apreensiva, sem saber o que esperar, e foi uma experiência incrível, porque eu acabei assumindo toda a área de atendimento lá, e era um volume de trabalho bem grande, com bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu geria uma equipe legal também, ficava uma turma em São Paulo, outra em Belo Horizonte, então assim, como experiência de gestão foi muito bacana, e também de resolver várias questões ao mesmo tempo, de trabalhar com muitos projetos, com volume grande de trabalho. E eu consegui também me relacionar com empresas grandes e com processos de empresas que foram um aprendizado bem interessante para mim. Foi bem legal, assim, foi importante na minha vida essa passagem pela Ponto Móvel. A Horta é uma das histórias bacanas também da minha carreira, porque eu em alguns momentos eu fiz mudanças. Não é que eu mudei radicalmente, porque eu sempre trabalhei com comunicação, com pessoas, com relações públicas, mas ao mesmo tempo assim, eu fiz algumas mudanças onde exigia algum aprendizado naquele momento para eu fazer aquela mudança, né? Onde eu tinha que conhecer algo novo, estudar, lidar com o desconhecido, né? E não ficar ali na zona de conforto. Então eu estava um tempo já trabalhando na Trip, 10 anos, e como relações públicas, e aí surgiu essa oportunidade na Horta, que foi uma empresa que tinha 3 sócios, tinha 2 sócios da Trip como investidores, que já eram meus amigos, já tinham trabalhado comigo, e eles me falaram, eu estou procurando uma diretora de atendimento, uma diretora de atendimento mais sênior. Aí eu falei, nossa, será que eu... Falei brincando para um deles que é muito meu amigo, que é o Antônio Carlos, falei, será que eu dava uma boa diretora de atendimento? Ele falou, acho que dava. Eu falei, então vamos embora. Aí a gente acabou conversando, ele gostou da ideia, me fez uma proposta e eu fui. E foi muito interessante porque eu vinha de uma área de comunicação, trabalhava com assessoria de imprensa, já tinha trabalhado muito com eventos, estudei jornalismo e tal, mas eu não conhecia nada de tecnologia, a parte mais profissional mesmo, né? Gostava de tecnologia, de usar recursos tecnológicos, mas nunca tinha entrado num lugar onde eu tivesse que entender sobre o assunto. E aí, assim, eu fui já como diretora de atendimento e eu ia para as reuniões com os clientes para tomar decisão e para resolver problemas, sendo que eu não entendia do assunto. Então foi um período também muito legal, que eu falo que eu tive que aprender alemão em 3 meses, porque eu saí de lá entendendo como funcionam as coisas na parte de desenvolvimento de software e de TI mesmo. E foi um aprendizado que eu acho que ajudou muito nesse novo momento que nós estamos vivendo hoje da comunicação. Então agregou bastante, um conhecimento bastante importante para mim nessa minha nova fase de carreira, e me deu muita satisfação aprender uma coisa nova depois de 10 anos fazendo a mesma coisa e tal. Então foi um período bem bacana. E o AC e o Patrick e o Ziller eram sócios eram os donos da empresa, também eram pessoas muito bacanas. Então, assim, sempre me deram bastante autonomia, me deram oportunidades de realizar meu trabalho, de chegar num resultado e de conseguir sentir esse resultado como se fosse um mérito meu mesmo, né? Porque nem sempre a gente tem essas oportunidades nas empresas. Então, foi uma experiência bem bacana. A Trip é uma família, né?
eu acho que foi um período, e eu acho que é para todo mundo que passa por lá, de expansão criativa, né? Assim, foi na Trip que eu achei o meu tom, o meu discurso, a maneira que eu gosto de escrever, de traçar uma estratégia de comunicação, de me relacionar com as pessoas, porque como eu trabalho com relacionamentos, então quase tudo que eu faço passa por relações, né? Sejam escritas, orais ou através de um veículo, mas assim, trata de relações das pessoas. E a Trip, ela me ajudou a sair um pouco daquele modelo assessor de imprensa, release, vamos trabalhar de maneira objetiva, levar a notícia nua e crua para os jornalistas do seu cliente, e expandir um pouco isso, arriscar usar a criatividade na comunicação de uma maneira sutil, né, que também não poderia ser, não pode ser exagerada, mas natural. Ter uma conversa natural, estabelecer uma conversa natural com quem quer que você esteja conversando, seja presidente de uma empresa ou um artista plástico que fez uma montagem incrível, que está na cidade naquela época. Então, assim, foi muito bacana. O Paulo Lima tem essa capacidade de provocar as pessoas e de expandir a criatividade delas mesmo e permitir essa expressão. E eu consegui lá também fazer um trabalho muito legal, que foi sair do zero numa área e estruturar essa área completa. Então quando eu entrei, não tinha área de relações públicas, eu montei e montei todos os processos. Eu sei que até hoje funciona ainda com muito do que eu organizei lá, e consegui deixar esse legado para eles organizado, que foi bem legal. E aí teve uma hora que eu não tinha mais um desafio lá dentro e acabei saindo por causa disso, mas foi muito difícil tomar essa decisão de sair da Trip. Eu gostava muito de trabalhar lá, gosto muito do Paulo, e foi uma experiência bem bacana e bem marcante, né? Assim, até hoje eu ainda falo, eu me incluo na Trip, nós fizemos, nós somos, é realmente uma sensação de pertencimento àquela turma que você carrega para sempre quando você trabalha lá. O ABC foi um presente para mim, né? Eu entrei num momento que eu precisava muito também, de novo, fazer essa renovação de aprendizado, de ter novas oportunidades, de conhecer novas pessoas, de realizar novos trabalhos. É um lugar onde eu consigo trabalhar com bastante autonomia também, tenho acesso a pessoas incríveis, as lideranças são muito inspiradoras. E como eu trabalho na holding, eu realizo um trabalho nas agências e consigo circular nesses lugares e realizar trabalho junto com eles. Então é bem legal, porque eu não trabalho num lugar só. Eu acabo trabalhando um pouco com a África, um pouco com a DM9, um pouco com a Tribal e com a Sunset, e a gente consegue de alguma maneira envolver as agências com o grupo e descobrir o que essas agências têm em comum, coisas que elas estão procurando, ou problemas que elas estão enfrentando, oportunidades que elas estão visualizando, e consigo fazer isso compartilhado com o grupo. Então a minha diretoria é uma diretoria de integração e comunicação, porque ela tem muito esse papel integrador, né, de não deixar passarem as oportunidades que a gente podia estar aproveitando juntos, e fazer isso de uma maneira que seja legal para a empresa, que seja, né, interessante do ponto de vista de negócio, mas que também seja divertido, que potencialize a nossa vida profissional. Então tá bem interessante o trabalho, eu tô adorando. Eu tenho um dia a dia com o Guga Valente, que é um cara que também está me ensinando muito, que é um empreendedor, eu tenho uma grande admiração por ele, é uma pessoa muito generosa também, que te ensina no dia a dia e te deixa trabalhar, te dá oportunidade. Então está sendo uma experiência bem bacana. Os Bacanas é uma história muito bacana. Eu trabalhava com a minha irmã nessa época, mesma que a minha sócia era da Madalê, e ela já cozinhava desde então, e ela fazia festas na casa das pessoas, casamento, batizado, aniversário, jantar.
e tal. E aí como eu estava na faculdade, eu estava fazendo jornalismo na PUC naquela época. A Lelê no dia teve uma ideia, falou, vamos chamar seus amigos para trabalhar de garçom na festa? Porque já tinha, a Neca já fazia isso, o Hits e o Spot já usavam uma galera como garçons e tal, e a gente achava meio caretão, a gente usava aqueles garçons de cooperativa, com gravata borboleta, a gente achava que combinava com as festas que a gente organizava. Eu comecei a chamar meus amigos e eles começaram a adorar. E a Lelê, aos poucos, foi saindo dessa coisa de festas e foi dando mais consultoria para restaurante. Aí ela me falou, por que você não monta uma agência de garçons? Pega seus amigos e começa a agenciar eles para trabalhar nas festas. E foi assim que nasceu os Bacanas. E foi um sucesso, foi a primeira agência de São Paulo. Hoje em dia também é um negócio que foi inspiração para muitos outros que existem até hoje. Eu montei os Bacanas em 96, então, e existe até hoje. Depois de 12 anos eu vendi, e a pessoa que comprou toca o negócio até hoje. Então a empresa fez 21 anos, né, em 2017, e foi um período incrível. Eu tinha 19 anos, estava na faculdade, aí eu fazia estágio no IDEC, tinha os Bacanas para conseguir pagar minha faculdade. E o negócio foi dando tão certo que eu não conseguia desmontar ele, porque eu tinha muita festa, assim, eu fazia 4.000 festas no ano, tinha 60 pessoas cadastradas, só que ao mesmo tempo era um negócio que exige muito você estar presente na noite, ir nas festas, acompanhar, os clientes querem falar com você, e aí chegou uma hora que eu tive que escolher entre eu vou trabalhar com eventos, ser uma pessoa que vai estar na noite e tal, ou eu vou trabalhar com comunicação. E aí nesse momento eu acabei escolhendo a comunicação, foi quando eu fui pra Trip. Mas foi uma experiência muito legal, eu tenho muito carinho por essa época. Eu proporcionei para as pessoas, a agência, os Bacanas, proporcionou para essas pessoas um monte de coisas legais, tipo, viajar no final do ano, foi fazer mochilão na Europa, pagou a faculdade, mudou para Havaí, comprou um carro. Então, assim, o período que a galera tava toda sem grana, na faculdade, ainda fazendo estágio e tal, na batalha, os Bacanas foi uma oportunidade de fazer networking, ganhar dinheiro e se divertir ao mesmo tempo trabalhando. Foi bem legal, assim. É um negócio que eu tenho muito orgulho de ter montado e de ter gerido durante esse período. E espero que tenha vida muito longa. A Damadalê marcou a volta desse meu lado empreendedor, né? Então, assim, eu comecei a empreender muito cedo, eu tive meu primeiro negócio com 19 anos e depois resolvi voltar para o mercado de trabalho. Achei que eu tinha que voltar e beber um pouco mais da fonte da experiência do mercado para um dia voltar a empreender, mas eu nunca deixei de acreditar que eu tinha essa veia empreendedora e que eu deveria ter o meu próprio negócio e tal. E aí, quando eu estava na Ponto Mob, naquela fase que eu senti que eu tinha atingido um momento importante da minha carreira, que eu tinha uma maturidade, que, como eu falei, lá foi um lugar onde eu realmente ganhei maturidade e comecei a me sentir mais segura como gestora e como profissional. Eu tive essa oportunidade e começou a bater de novo essa vontade de empreender, e a gente identificou, eu e os meus sócios, essa oportunidade no mercado de comida. Eu venho de uma família grande, de 6 irmãos, a gente come muito bem em casa, mas ao mesmo tempo que come muito bem, come de maneira simples, e pra gente isso é muito simples. E a gente começou a analisar as tendências e ver que as pessoas tinham muita dificuldade em comer bem, né? Em saber como se alimentar. Ninguém mais sabe cozinhar, as pessoas não têm mais tempo, não sabem nem treinar alguém para cozinhar. Então a busca por uma alimentação saudável passava por uma série de restrições que o mercado colocava, né? O custo de ter uma empregada, uma cozinheira, a falta de vontade de comer aquela comida congelada, industrializada. Então eu tenho uma irmã que é uma super chefe e eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada à comida, e aí a gente montou a Damadalê. Então eu assumi toda a área de marketing, comunicação e gestão do negócio, e ela foi para a cozinha criar os pratos e criar o nosso produto, né? Ela era responsável pelo produto.
foi um negócio super inovador, porque a gente vende comida embalada a vácuo e resfriada. Na época, pouquíssimos lugares em São Paulo vendiam comida pronta dessa maneira que está esse boom hoje, tem milhões de concorrentes. E a gente acreditou que a gente podia oferecer uma comida de qualidade por um preço acessível e que proporcionasse bem-estar para as pessoas, sem ser gourmet ou sem ter um exagero muito de modismos assim. E já estamos no 5º ano, a gente vende pela internet, temos mais de 5.000 clientes cadastrados, uma relação super bacana com os clientes, que a gente conseguiu estabelecer essa relação de eu gosto dessa comida porque ela me remete a uma comida caseira, uma comida de conforto, porque eu sei que ela é bem feita, eu conheço a origem dos produtos. E estamos aí, a gente o negócio continua rolando. Eu não consigo mais estar no dia a dia, porque ainda não tem um tamanho que caiba 2 sócias no negócio tocando no dia a dia, mas é um negócio que eu olho e acompanho muito de perto, continuo sendo a pessoa que cuida de todo o marketing, de toda a comunicação e de networking também para novos negócios. De manhã eu tomo café preto, sempre, quase que para acordar assim. Eu sempre como uma fruta e queijo. Às vezes como um pãozinho, uma torradinha, mas assim, queijo e fruta todos os dias. E eu, assim como no trabalho, eu tenho uma coisa com comida que eu passo um período comendo sempre a mesma coisa, depois eu mudo. Então agora eu tô numa fase que eu tô comendo banana de manhã, mas semana passada era manga. Então assim, mas eu gosto de comer fruta e queijo de manhã. Quem me ensinou a ler foi minha mãe, que ela tinha uma coleção do Monteiro Lobato, que ela tinha lido quando ela era criança. E eu fiquei encantada quando eu li o primeiro livro, e aí eu não parei de ler mais, li a coleção inteira. Ela comprava muito gibi pra mim também, ela foi me estimulando desde cedo, bem cedo mesmo. Eu vejo pelos meus filhos, o André ainda não tem esse gosto pela leitura, ele tem 9 anos, eu com 9 anos já tinha lido quase todos os livros do Monteiro Lobato. E eu tinha também uma tia que sempre me dava uns livros de presente de Natal. A família é uma família leitora, assim, que tem gosto pelo livro, mas eu sempre vi minha mãe lendo muito e eu acho que me inspirei nela, assim, foi a responsável pela leitura em casa, é a minha mãe. Escrever um livro é um sonho, né? É um sonho romântico, eu acho, hoje em dia, né? Mas que eu ainda quero realizar. Eu tenho vontade de escrever um romance, uma história das pessoas do dia a dia, da vida real. Eu olho muito para as cenas do meu dia a dia, da minha família, com meu marido, com meus filhos, com os meus amigos, com esse olhar de escritora, sempre imaginando como seria aquele capítulo se eu estivesse escrevendo. Mas acho que é uma coisa que eu vou conseguir fazer um pouco mais velha, assim, com um pouco mais de maturidade, mais tempo, mais calma, porque escrever é uma terapia, né? Você tem que ter tempo, espaço e tem que estar com uma energia focada nisso. Então eu ainda não consegui. Eu escrevo para mim e às vezes escrevo textos já com esse direcionamento, mas ainda não tenho um projeto formado, nenhuma história que eu queira escrever sobre. Quando eu tinha os Bacanas, eu pensava muito em escrever um livro sobre as festas, porque as festas têm histórias incríveis, né? E nos bastidores mesmo dos Bacanas a gente se divertia muito, tinha histórias, tinha romances, tinha brigas, tinha intrigas, tinha parcerias, né? Você era um lugar de onde você observa a sociedade muito transparente, porque você consegue ver como é que as pessoas se relacionam nas festas, né? E ao mesmo tempo como elas são quando elas bebem demais. Então é bem interessante, assim, do ponto de vista sociológico. Mas eu tenho vontade muito de escrever um livro de romance. Vamos ver se eu consigo, até o final dos meus dias, aí, realizar esse sonho.